utilização do programa Gesto Resíduos é bastante simples. Assenta no preenchimento de algumas informações através da utilização destes primeiros 5 ícones aqui representados. O primeiro desses ícones tem o nome de Dados Gerais e permite a introdução da área a construir, do volume de escavação ao nível de terras que pretendemos ou que supomos que existirá, neste caso vamos colocar 100 metros cúbicos, fator de implemento de terras e fator de implemento de resíduos previsto e o tipo de obra que estamos a realizar, o tipo de obra de edificação, urbanização, demolição, remodelação, qualquer outro tipo que nós queiramos definir. No caso do tipo de obra de edificação, por exemplo, indica-nos o programa, com base num estudo estatístico existente em Espanha, que prevêem-se, por exemplo, 5% de materiais do tipo asfalto, 4% de tipo de madeira, 2,5% de metais e o grande peso, digamos, a grande origem de resíduos será tijolo, azulejos e outros cerâmicos com 54% e o betão com 12%. Como eu disse, a qualquer altura se pode mudar para outro tipo de obra e estes dados serão atualizados em função dessa situação e podemos também criar novos tipos de obra. A segunda informação que nos é solicitada é basicamente a indicação dos tipos de resíduos que queremos que sejam ou que estejam disponíveis no programa. Estes resíduos já estão introduzidos, só há que ativar a possibilidade de os escolher ou não, e são obtidos da Diretiva Europeia, nomeadamente através da Lista Europeia de Resíduos. Estão aqui indicados os seus textos de descrição, bem como os seus códigos LER ou os seus códigos da Lista Europeia de Resíduos. Esta listagem é dinâmica e, portanto, se houver alguma alteração a nível da legislação europeia, poderá ser aqui acrescentado qualquer outro tipo de resíduo. Finalmente, a estimativa daquilo que é a nossa obra. Temos então os 1000 metros quadrados de construção, temos os 100 metros cúbicos de terra de escavação aqui introduzidos, depois temos a indicação das densidades médias e, portanto, o peso estimado de resíduos. E estes valores vão ser aqui desdobrados nas suas várias componentes. Por exemplo, o asfalto, que já tínhamos visto que poderiam ser 5% dos totais de resíduos gerados numa obra de edificação. Com a densidade considerada, vamos ter então 12,5 toneladas de asfalto originadas na nossa obra e que correspondem a um volume de 9,26 metros cúbicos. Se houver previsão de reciclagem deste asfalto, por exemplo, nós podemos aqui colocar que 10% do asfalto será para ser reciclado e, portanto, o volume estimado passa a ser inferior. Também a madeira, por exemplo, poderia ser reciclada, ou seja, podíamos utilizar 50% da madeira em aquecimento ou em outras utilizações na obra e, portanto, poderíamos indicar aqui exatamente a reciclagem que estava prevista. Em função destes dados, vamos então ter informação quer ao nível de peso, toneladas, quer ao nível de volume dos resíduos que vão ser gerados na nossa obra. O quarto ícone aqui apresentado permite-nos então gerir esses resíduos que são gerados pela nossa obra. Nomeadamente, podemos selecionar como é que vai ser gerido o destino dos resíduos, se vão para aterros em que os materiais vão separados, normalmente será esta a situação mais comum. Poderia-se também enviar para aterros em que os materiais pudessem ser entregues misturados. Hoje em dia, praticamente esta situação não se coloca, normalmente serão aterros com separação de materiais. E também indicar se alguns dos materiais que nós estamos a gerar em obra vão ser colocados ou, digamos que, distribuídos para a central de reciclagem. Para realizar o transporte e o armazenamento temporário destes resíduos, vamos ter aqui também a possibilidade de indicar os contentores, os caminhões e os bidões, no caso dos resíduos potencialmente perigosos, que vamos necessitar. E, em função disto, ter também logo um orçamento para a parte de transporte dos resíduos. Vamos aqui colocar então que as terras de escavação irão ser transportadas em caminhões de 10 toneladas, bem como o asfalto originário da nossa obra.
E estamos aqui a utilizar recipientes de 7 metros cúbicos para todos os restantes materiais gerados na nossa obra, com exceção dos resíduos potencialmente perigosos que terão que ser armazenados em bidões, e neste caso estamos a optar por bidões de 0,3 metros cúbicos. Esta tabela é dinâmica. Esta tabela corresponde em preços de orçamento, ou seja, um contentor de 7 metros cúbicos terá um preço respectivo. Um caminhão de 10 toneladas também terá o seu preço respectivo. E se forem criados novos volumes para caminhões ou novos volumes para contentores, o programa irá automaticamente gerar também os preços para esses elementos. Imaginemos então, por exemplo, que queríamos aqui um contentor de 10 metros cúbicos, só teríamos que vir aqui e pedir para adicionar um novo contentor em que nos era pedido exatamente o seu volume. E vamos aqui colocar esses 10 metros cúbicos. E, portanto, cá está já disponível para seleção o tal contentor com 10 metros cúbicos. O último passo seria então a situação do orçamento. E, portanto, nós poderíamos chegar aqui ao orçamento e pedir para fazer o orçamento da nossa gestão de resíduos. E cá temos a medição dos caminhões que são necessários para fazer o transporte dos nossos materiais, quer os 10 toneladas para asfalto, quer os 10 toneladas para as terras de escavação, com o seu respectivo preço. E também a questão dos contentores de 7 metros cúbicos, os metais também em contentores de 7 metros cúbicos, os resíduos de papel também em contentores de 7 metros cúbicos, e, portanto, toda a informação, todo o estudo do transporte dos nossos resíduos vai ficar aqui refletida e será possível imprimir o orçamento diretamente aqui do programa, ou então exportá-lo para gesto e incluí-lo no orçamento global da obra, ou inclusive nos autos de medição, se assim o pretendermos. Também aqui é possível ter informação relativa às taxas a aplicar na entrega, por exemplo, das terras numa bolsa de terras de escavação, ou dos resíduos de asfalto num aterro, ou dos resíduos de madeira num aterro. Portanto, temos aqui também as taxas a pagar e, portanto, essa informação irá também ser adicionada ao nosso orçamento. Toda esta gestão de recursos foi assente naquilo que era uma estimativa baseada num estudo estatístico realizado em Espanha. De qualquer modo, não é necessário que assim seja feito, e inclusive ao fim de algum tempo, ou para empresas com alguma experiência, o método mais habitual de trabalho nem será este. Será utilizar fichas de preços compostos, em que, além da composição do preço, existe também informação relativa aos resíduos que aquela unidade de obra produz. E essa possibilidade é uma das possibilidades que existe no programa Gesto de Resíduos. Nós, a partir deste ícone, poderíamos pedir para, de um orçamento, ser retiradas todas as quantidades de resíduos que são geradas e que estavam associadas aos preços compostos que entraram nesse mesmo orçamento. Vamos então estudar esse aspecto com um bocadinho mais de pormenor. Por exemplo, se viermos ao programa Gesto e pedirmos para visualizar o nosso orçamento num formato hierárquico, de árvore, e viermos ao capítulo das demolições, por exemplo, das demolições de paredes, temos aqui a nossa ficha de preço composto. Portanto, para demolir as paredes seriam precisos um compressor diesel, um martelo pneumático, um operário especializado, um servente e uma porcentagem para meios auxiliares. Mas também podemos ter associada a este preço composto informação relativamente aos resíduos produzidos. E, portanto, o programa abre uma nova caixa onde eu posso incluir para aquele tipo de demolição quais os resíduos que vão ser gerados. Imaginemos que a nível de tijolos iríamos ter aqui, vamos aqui colocar uma informação de 0,8 kg e, portanto, com uma densidade de 0,5, por exemplo, e, portanto, quando fosse recuperada a informação relativa a este preço, iríamos ter as medições a passarem do orçamento diretamente para a gestão de resíduos.
Voltemos então ao gesto de resíduos para visualizarmos informação relativa àquilo que será o aspecto final. Vamos aqui então pedir para visualizar o estudo de gestão de resíduos. Dentro do estudo de gestão de resíduos eu posso criar a estrutura hierárquica de capítulos que eu entender. Vejamos que aqui temos antecedentes, tipos de resíduos que se geram na obra, estimativas e quantidades previstas, medidas de prevenção na geração de resíduos, medidas para a separação de resíduos, a própria gestão dos resíduos, que é aqui incluída, condições técnicas a cumprir, cá estão os textos respectivos a essa situação, planos de gestão de resíduos, o orçamento e a conclusão. Para todos estes capítulos que aqui nós visualizamos, existem várias informações que podem ser incluídas. Uma delas são as chamadas variáveis. Por exemplo, tipo de obra, a morada e a localidade são textos que podem variar de obra para obra, mantendo-se todo o restante texto constante. E, portanto, são incluídos como variáveis que depois, mais tarde, poderemos aqui preencher e indicar os seus valores. Mas mais, nos tipos de resíduos que se geram na obra, é possível indicar que, a seguir ao texto que se introduziu aqui e que faz referência à portaria que o gesto de resíduos cumpre, se queremos incluir o quadro ou a tabela de tipos de resíduos, se queremos incluir o quadro ou a tabela de estimativa de resíduos, se queremos incluir o quadro ou a tabela de destinos de resíduos e se queremos incluir também o quadro ou a tabela de tipos de recipiente ou inclusive do próprio orçamento. Neste caso, vemos que está aqui selecionada, no capítulo de tipos de resíduos que se geram na obra, este texto seguido do próprio quadro ou da própria tabela que indica exatamente quais os tipos de resíduos previstos gerarem-se nesta obra. Vamos pré-visualizar essa mesma listagem. Poderíamos vir aqui e pedir para imprimir. Através de uma pré-visualização vamos poder constatar primeiro o que é que vai ser imprimido. E, portanto, podemos imprimir quer relatórios, quer gráficos relativos ao estudo de gestão de resíduos que estivemos a fazer. Então o programa gera-nos um PDF com o índice que aqui vemos, índice esse que foi o índice que nós definimos anteriormente, e que, para os tipos de resíduos que se geram na obra que nós estávamos a ver há pouco, cá está o capítulo 2, com o texto que nós incluímos, seguido da própria tabela dos códigos LER, com os tipos de resíduos que se vão gerar na obra. Também a estimativa de quantidades, cá aparece o texto e depois as próprias tabelas com as estimativas previstas a nível da nossa obra. E toda essa informação das tabelas vai sendo incluída em cada um dos capítulos que nós pré-definimos anteriormente. Inclusive, ao nível do orçamento, podemos ter aqui a informação relativa ao orçamento, quer a nível de despesas de transporte, quer a nível de taxas a aplicar. Portanto, esta seria a informação escrita e gráfica, neste caso, mas o relatório do nosso estudo de gestão de resíduos, mas haveria ainda a possibilidade de termos gráficos que poderiam ser associados a esta informação, em que temos aqui a representação num gráfico de TART do peso de cada um dos tipos de resíduos que tivemos a falar. Terras de escavação, 28,57%, resíduos de natureza não pétrea, resíduos de natureza pétrea e lixos e resíduos potencialmente perigosos. Neste caso, traduz-se nestes 7,86% que aqui está. Também podemos ver em termos de peso de cada um dos resíduos e vermos que, por exemplo, os tijolos têm aqui 135 toneladas, sendo o grosso, digamos, dos resíduos produzidos. Em segundo lugar, teríamos então o betão com 30 toneladas e, em terceiro lugar, lixos diversos com 17,5 toneladas. Portanto, estes são gráficos que também se podem imprimir e que se podem incluir e anexar aos relatórios da gestão de resíduos.